Olá pessoal, vou começar a aula corrigindo os exercícios da aula anterior. De antemão, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal. Tudo minúsculo. Eu gravei as 4 operações de números inteiros, outro vídeo com as 4 operações de números fracionários e as 4 operações de números decimais. O que eu vejo que muitas vezes o aluno vai fazer uma prova importante, se preocupa com um monte de coisas e não se preocupa com isso, que é de suma importância. Porque se você não sabe fazer os cálculos, você erra a questão, mesmo pegando o raciocínio de forma correta. Então, nesse canal tem também a tabuada de forma bem simples, a multiplicação e divisão por 10, 100, 1000, 10.000, etc. E várias playlists musicais com vários estilos que vocês podem estar olhando. Inscreva no meu canal, por favor, acione o sininho e deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, ok? Então, conto contigo para eu ser monetizado pelo YouTube, tá bom? Olha, exercício 1. Um recipiente com capacidade de 100 litros, ou seja, o nosso volume inicial, contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Como eu já disse, em gases nós não podemos trabalhar com as temperaturas em graus Celsius, tem que ser em Kelvin. E para transformar graus Celsius em Kelvin, basta eu somar com 273, que vai dar 300 Kelvin. Este recipiente é aquecido até a temperatura de 87 graus Celsius. Somando com 273, dá 360 graus Celsius, ou 360 Kelvin. Mantendo-se constante a pressão. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius, ou seja, o volume final é qual? Olha, então é uma transformação isobárica, porque as pressões são iguais. Então, a fórmula é essa aqui. Então, volume 1, 100, T1, 300, volume 2 é o que eu quero, e T2, 360. É isso? Simplificando, dá 1/3 aqui. Multiplicando cruzado, 3 vezes V2, 3V2. 1 vezes 360, 360. Isolando V2, 360 dividido por 3, que dá 120 litros. Então, nos gases, todas as vezes que aumentar a temperatura, automaticamente aumenta o volume. Se reduz a temperatura, reduz o volume. Exercício 2. Então, no caso aí, da questão 1, letra D. Exercício 2 diz o seguinte: certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml a menos 23 graus Celsius, somando com 273 dá 250 Kelvin. Obviamente, o meu volume 2 está em litro e eu nunca posso trabalhar no mesmo exercício com unidades diferentes, eu tenho que padronizar. Tudo em litro, tudo em ml, tudo em centímetro cúbico, tudo em metro cúbico, em questão de volume. Então, em gases, a unidade padrão do volume é em litro. Por isso, a gente deve transformar em litro. Dividindo por 1000, caso queira, você tem litro, decilitro, centilitro, mililitro. 800 mililitro, o último algarismo fica debaixo da unidade que foi dada, preenche com zeros até chegar na unidade que queremos. Obviamente 0,8 é igual a 0,800. Então, quero T2. Então, V1 sobre T1, V2 sobre T2. V1, 0,8, T1, 250, V2, 1,6, T2 é o que nós queremos. Multiplicando cruzado, 0,8 T2 é igual a 250 vezes 1,6. Multiplicando
250 vezes 1,6 dá 400. T2 é igual a 400 dividido por 0,8. T2 é igual a 500 Kelvin. Então, o que nós observamos? Aqui, duplicou a temperatura. Obviamente, 1,6 também é o dobro de 0,8. Então, se duplica a temperatura, duplica o volume e vice-versa. Ok? Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: um gás de volume 0,5 metro cúbico, lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. A temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, nossa temperatura inicial é essa, soma com 273, isso implica que vai dar 293 Kelvin. É aquecido até a temperatura de 70 graus Celsius. Mais 273, isso implica que T2, 343 Kelvin. Qual será o volume ocupado por ele se essa transformação acontecer sob pressão constante? Então eu deixo aí a observação, né? Pode deixar o volume em metro cúbico. Obviamente eu vou encontrar o meu volume final também em metro cúbico. Se o meu volume inicial estivesse em litro, o volume final obviamente sairia na mesma unidade, em litro. Então, V1, T1, V2, T2, substituindo 0,5 sobre 293, V2 é o que eu quero, T2, 343, multiplicando cruzado. Multiplicando isso aqui dá 171,5. Logo, V2 é igual a 171,5 sobre 293. Dá 0,58 metro cúbico. Então, observa que também aumentou o volume pelo fato de ter aumentado a temperatura. Por que o aumento de volume não foi muito grande? Porque o aumento de temperatura também não foi muito grande. Então, né, essa parte de Gay-Lussac acabou aí. Então vamos para o próximo tópico.
Então, eu vou ler o texto aqui, está no livro de vocês, só para nós ganharmos tempo. Então, é importante saber a quantidade de produto que pode ser obtida a partir de determinada quantidade de reagentes. E é fundamental também, em uma indústria química, por exemplo, saber antecipadamente qual a quantidade de reagentes que deve ser utilizada para obter determinada quantidade de produto. O objetivo econômico de toda indústria que envolve processos químicos é produzir substâncias em quantidade suficiente usando a menor quantidade possível de reagentes e com menor custo, obtendo assim a melhor relação custo-benefício. Então, até mesmo na fabricação de um bolo, você deve saber, né, qual é a quantidade certa de cada ingrediente que você vai usar para produzir aquele bolo, né, daquela determinada quantidade, daquele determinado tamanho. Para que o motor de um carro funcione perfeitamente, um engenheiro teve de calcular a quantidade de ar que deve ser misturada a determinada quantidade de combustível, pois, se essa for pequena, o consumo de combustível será alto, além de produzir grande quantidade de fumaça e poluentes. Para que isso não ocorra, o motor do carro deve ser periodicamente regulado. Então, meninos, nessa parte a gente sempre trabalha com equações balanceadas. Então aqui a equação na produção da amônia.
a amônia é utilizado em fertilizantes, né, na agricultura, né, que aí aumenta a quantidade de nitrogênio para a planta, né, que é importante para que ela produza mais e maior quantidade. Então, aqui em termos macroscópicos, né, que a gente pode ver a olho nu. Agora, em termos microscópicos, cada mol corresponde a 6 vezes 10 a 23, né, que é o número de Avogadro. Então, de lá para cá, eu só fiz, foi multiplicar, ó, uma molécula, então é 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de N2, mais, né, isso aqui agora, ó, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2, produzindo, né, como aqui são duas moléculas, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. E o NH3 é a amônia.
Então, aqui é o seguinte, se você busca na tabela periódica a massa atômica de cada elemento, você vai ver que a massa atômica do hidrogênio é 1, do nitrogênio é 14. Então, olha, peguei novamente a equação. Isso pode estar relacionado com várias coisas. Por exemplo, em quantidade, em número de mols. Então, é 1 mol de N2, né, mais 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Mas pode também estar relacionado em massa, em grama. Por quê? Olha, se N2, nessa substância N2, se você pega o número de massa atômica do nitrogênio, que é 14, multiplica pelo índice, que é 2, vai ter uma massa molecular de 28 gramas. Olha, do hidrogênio, não é 1? 1 vezes 2 vai dar 2, vezes 3 dá 6 gramas. Aqui vai ficar o que? Ó, massa molecular 14 mais 1 vezes 3. 14 vezes 1 aqui. Então a massa molecular da amônia vai dar 14 mais 3, que vai dar 17 gramas por mol. Porém, são 2 mols de amônia. Multiplicando por 2 vai dar 34 gramas de amônia. E em relação a volume, 1 mol corresponde a 22,4 litros. Então, como aqui é 1 mol de N2, então vai dar 22,4 litros. 3 mols de H2, você vai multiplicar 22,4 vezes 3, que dá 67,2. 2 mols de NH3 vai ser 22,4 vezes 2, aqui, ó, que vai dar 44,8 litros. Bom, então aqui a gente vai fazer exercícios relacionando cada uma dessas coisas. Então, vejamos aí o primeiro. Então, meninos, aqui é o seguinte, olha, o gás hidrogênio para nós não vem ao caso, não nos interessa no momento. O que nos interessa é o nitrogênio, né, e a amônia. Então aqui está o nitrogênio
aqui está a amônia. Eu sei que 1 mol de nitrogênio corresponde a 2 mols de amônia. Então, aqui ele diz, quer saber qual é a quantidade de mols de amônia quando são 5 mols de gás nitrogênio. E aí é a tradicional regra de 3, né? Que todos estão acostumados a fazer. 1 vezes x, 5 vezes 2, 10 mols de amônia. Ora, só reforçando que a unidade em uma regra de 3 é sempre a que está acima da letra x, tá bom? Sempre. Próximo. Olha, então aqui ele está querendo saber a massa. A massa é em grama, certo? Então, o que eu sei? 1 mol corresponde a 2 mols. Acontece que quando eu faço a massa molecular do nitrogênio, vai dar 14 vezes 2, que vai dar 28 gramas por mol, certo? Então, aqui é o seguinte, você tem o NH3 que vai dar o que? 17, né, como eu já havia feito, nitrogênio é 14 vezes 1 mais 1 vezes 3. Então vai dar 14 mais 3, que vai dar 17 gramas por mol. Isso somente o NH3. Porém, nós temos que multiplicar por 2, já que são 2 mols. Então vai dar o quê? Vai dar 34 gramas de NH3. E aí, vai ficar 1 mol de NH2, corresponde a 34 gramas de NH3. E aí, ele quer saber 5 mols de nitrogênio. Corresponde a qual massa de amônia, de NH3. Novamente, multiplica cruzado,
5 vezes 34. Entenderam? Olha, então, o que foi feito? 1 mol corresponde a 34 gramas de amônia. Por quê? A massa molecular da amônia é 17 gramas por mol, em 1 mol são 17 gramas. Como são 2 mols, multiplica por 2, que dá 34 gramas. E ele fornece 5 mols de gás nitrogênio. Quer saber qual é a massa de amônia? Multiplicando cruzado, né, vai dar 170 gramas de massa de amônia. Da massa em grama. Então, determinar o volume, agora relaciona com volume, de amônia na CNTP. O que é a CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Então, aqui vai ter o que? Olha, são 28 gramas por mol, né? Então aqui eu tenho 1 mol de nitrogênio, 2 mols de amônia. Então, o nitrogênio, ele diz que são 28 gramas por mol. Então, o que eu faço? 28 gramas, né, por mol. Só que 1 mol de NH3 é 22,4. Como são 2 mols de NH3, eu tenho que multiplicar por 2, que vai dar 44,8 litros. E ele quer saber quantos litros de amônia vai corresponder a 140 gramas de gás nitrogênio. Então, novamente, é só nós multiplicarmos cruzado. Então, vai dar
28x corresponde a 140 vezes 44,8. 28x corresponde a pegar a calculadora para facilitar. 140 vezes 44,8, que vai dar 224 litros de quê? De amônia, certo? Então, isso aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode estar postando. E para terminar, mensagem. Experimente outra vez. Quando as coisas vão erradas, não pense que todos os seus esforços têm sido em vão. Talvez tudo foi para melhor. Por isso, sorria e experimente outra vez. Pode ser que o seu aparente fracasso venha a ser a porta mágica que o conduzirá para uma nova felicidade, que antes você jamais conheceu. Você pode estar enfraquecido pela luta, mas não se considere vencido. Isso não quer dizer derrota. Não vale a pena gastar o precioso tempo em lágrimas e lamentos. Levante-se e enfrente a vida outra vez. E, se você guardar em mente o alto objetivo de suas aspirações, os seus sonhos se realizarão. Tire proveito dos seus erros, colha experiências das suas dores, e então um dia você dirá: graças a Deus, eu ousei experimentar outra vez. Meninos, tudo de bom, bom trabalho, até a próxima. Tchau, obrigado!